Drácula, só de ouvir esse nome a gente já pensa em castelos assustadores, vampiros, né? Mas olha só, por trás dessa lenda toda, existe um homem de carne e osso, um príncipe lá do século XV. Então o que a gente vai fazer aqui é separar o que é fato do que é ficção para descobrir quem foi de verdade esse tal de Vlad III. 100 mil. Este é um número de vítimas que os relatos daquela época diziam que Vlad, o Empalador, tinha feito. É um número chocante, né? Foi essa cifra absurda que ajudou a construir a fama dele de uma crueldade sem limites e que marcou o lugar dele na história como um verdadeiro monstro. Alguns cronistas, como esse aí, o Laônicos Chalcocondeles, descreveram um cenário de puro terror, uma floresta de corpos empalados. É uma imagem muito forte, né? E foi essa imagem, plantada há mais de 500 anos, que acabou definindo a lenda que a gente vai investigar agora. Então, essa é a lenda. Mas por trás de toda a propaganda e do horror, quem era a figura histórica? Quem era esse príncipe que foi obrigado a governar numa época de violência extrema? Para entender o homem, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ele vivia. E olha, o mundo do Vlad era um lugar bem perigoso. O principado do Vlad, a Valáquia, estava literalmente espremido entre dois gigantes. Ao norte tinha o Reino da Hungria e ao sul o Império Otomano. Ou seja, ele não governava um lugar tranquilo, mas sim uma fronteira super instável, um verdadeiro campo de batalha pelo poder na região. E a ameaça não vinha só de fora, não. Dentro do próprio território, o Vlad tinha que lidar com os boiardos, que eram a nobreza superpoderosa da região. As conspirações e as brigas entre as facções deles significavam que nenhum príncipe conseguia governar em paz. E o sistema de sucessão só piorava tudo. Basicamente, qualquer herdeiro homem, sendo legítimo ou não, podia virar príncipe se conseguisse o apoio dos boiardos. Isso gerou uma guerra civil que parecia não ter fim entre a própria família do Vlad, os Draculeste, e os seus rivais, os Daneste. Com todo esse contexto em mente, a gente pode finalmente atacar a questão central. Como é que a pesquisa histórica de hoje está revendo essa lenda tão sangrenta do Vlad? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O número de vítimas foi mesmo tão alto quanto as crônicas da época diziam? A resposta, olha, pode surpreender. Como o historiador Denis Arey aponta, as fontes mais famosas que a gente tem sobre o Vlad são, na verdade, pura propaganda. Para chegar mais perto da verdade, é preciso procurar por registros que são menos dramáticos, mas muito mais confiáveis, como cartas e documentos oficiais da época. Vamos ver um caso concreto, lá de 1459. Panfletos alemães, que foram escritos pelos inimigos do Vlad, dizem que ele empalou 600 mercadores. Só que uma carta da mesma época, escrita por um rival dele, fala em apenas 41. O exagero é bem claro. E com base em comparações como essa, os historiadores desenvolveram uma metodologia. Eles calculam uma taxa de plausibilidade e estimam que só uma pequena fração, algo entre 7 e 10% dos números citados nesses panfletos sensacionalistas, pode ser considerada provável. Então, vamos voltar para aquela história aterrorizante da Floresta dos Empalados. A lenda fala em 20 mil vítimas. Mas se a gente aplicar essa análise histórica, o número mais plausível de corpos que o exército otomano realmente viu seria algo em torno de 1.700. A diferença é gigantesca. E o número total de pessoas que o Vlad empalou durante todo o seu reinado? As novas estimativas, baseadas em dados, sugerem um total de aproximadamente 2.000 pessoas. Ainda é um número brutal, terrível, claro, mas está muito, muito longe dos 40 mil ou 100 mil da lenda. A lenda do Drácula vai muito além dos números. Então vamos agora desmascarar outros mitos famosos que estão ligados a ele. Por exemplo, o Castelo do Drácula. Aquele famoso Castelo de Bran que atrai milhares de turistas todo ano, não era a casa do Vlad. A fortaleza dele de verdade, o seu ninho de águia, era a fortaleza de Poenari, um lugar bem mais estratégico e que hoje está em ruínas. Outra crença bem comum é que o empalamento era a assinatura dele, um método de crueldade que ele mesmo inventou. Mas será que essa crueldade foi mesmo uma invenção dele? A resposta é não. Essa linha do tempo mostra que o empalamento já era uma punição capital bem estabelecida tanto na Hungria quanto no Império Otomano, muito antes do Vlad começar a reinar. Ele não inovou. Ele simplesmente adotou e usou com mais frequência uma forma de execução brutal que já existia no mundo dele. Certo. Então, como é que esse príncipe do século XV se transformou no vampiro mais famoso do mundo? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça.
Se a realidade histórica é tão diferente, por que essa imagem do Vlad como um monstro sanguinário se tornou tão forte e durou tanto tempo? A resposta parece estar em 3 fatores principais. Primeiro, a propaganda dos inimigos dele, que o pintaram como o pior dos tiranos. Segundo, o jeito espetacular como ele usava o empalamento, como uma tática de guerra psicológica. E por último, o poder da ficção. O Bram Stoker pegou o nome e a fama sombria e criou uma obra-prima do terror que misturou para sempre o príncipe com o vampiro. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história revela não um monstro, mas um governante desesperado que usava táticas brutais para defender um pequeno principado espremido entre impérios. Um príncipe de uma era violenta. A questão que fica no ar é: onde é que a história termina e o monstro começa? A resposta, como a gente viu, é bem mais complexa do que a lenda nos faz acreditar.